Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. O Flamengo acerta últimos detalhes para a contratação de Michael. 4 reforços, esse é o número de reforços que a diretoria do Flamengo vai tentar fechar e só tem 2 semanas para isto. Braz e Spindel viajam no final de semana para a Europa para acertar detalhes dessas 4 contratações. 4 é o número mínimo nesse momento por conta das lesões. Nós vamos explicar para vocês, falar sobre nomes, falar sobre a contratação de Michael, que está muito próxima de ser confirmada. Estivemos ontem no Maracanã, confirmamos tudo nos bastidores para vocês, para trazer agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Queria pedir a você, para que você que está aí do outro lado, mete o dedo no like. Agora, rapidinho, chega junto aí. Like agora. Flamengo vai se classificar semana que vem? Like. Você tá um pouco temeroso e tal? Mete o dedo no like também. Vamos aumentar a energia positiva. E também inscreva-se no nosso canal Flamília da Nação, clicando no botão vermelho, inscrito inscreva-se. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Flamília da Nação. O drone vai subir após a vinheta. Um show de notícias e informações do Mengão para você. Sobe, drone! Galera, Flamengo vence por 2-0 a equipe do Bolívar, deixa o adversário vivo, mais vivo do que nunca, essa é a verdade, e vai ter que garantir a classificação em La Paz. Aquilo que temíamos terá que acontecer. Um cenário onde você joga muito para o acaso, você sabe que tem diversas, inúmeras adversidades ali, e você vai ter que jogar lá, não tem jeito. Já jogaria, mas era muito melhor com um placar mais favorável, ou seja, mais amplo. E quando a gente avalia, analisa o jogo, no primeiro momento a gente olha e fala o seguinte: o Flamengo poderia ter metido uma goleada, como o Tite falou. O que aconteceu na partida não reflete aquilo que nós vimos. Por outro lado, Tite e amigos, o Flamengo também poderia ter tomado gols. Quando estava 1-0 o Flamengo apenas, o adversário, numa chance clara, uma falha do Varela, que depois do segundo tempo até fez uma boa partida, mas no primeiro tempo teve alguns problemas. O jogador ganha no corpo, mata no peito e finaliza no travessão. A bola já tinha passado, o Rossi já tinha ido. No segundo tempo, uma cabeçada, quase, no travessão de novo, quase eles empatam. Na sequência, o Flamengo faz 2-0. Então, assim, dos mares o menor. Agora, não dá para dizer que um time que finalizou 4 vezes ao gol, o Bolívar finalizou 3. 3 bolas no gol, 2 na trave e uma defesa do Rossi. O Flamengo finalizou 4. O Flamengo teve 63% de posse de bola, quer dizer, não foi um amasso tão grande, um volume de jogo tão grande assim como o Tite disse na entrevista. Eu discordo totalmente. Aliás, eu vou dizer para vocês aqui a minha opinião real. O Flamengo fez uma partida ruim. O Flamengo não está conseguindo performar. Os jogadores estão destruídos em campo, fisicamente, e alguém tem que explicar isso. É muito preocupante o cenário do Flamengo. E alguns dizem assim: o Flamengo é o único clube que está nas 3 competições. Gente, não desafiem a nossa inteligência. Todos estavam. O Flamengo nem fez o outro jogo da Copa do Brasil assim para poder dizer que é desgaste por número de jogos. Dos 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, o Flamengo é o time que menos jogos fez no ano. 2-6. Botafogo fez mais, Fortaleza fez mais. Aliás, o Fortaleza é o segundo time que mais jogou esse ano. Palmeiras fez mais. Então, qual é a lógica de chegar aqui e dizer que o time do Flamengo está tão destruído dessa maneira? A imagem do jogo de ontem, ela chama a atenção. Essa imagem com 3 jogadores colocando a mão na posterior da coxa, Pedro, Gerson e Gabigol,
Beleza, Pedro e Gerson, a gente sabia que corria riscos. São dois jogadores que corriam riscos de lesão, até pelos dados, pelos números. Nós falamos na live de anteontem dos números do Gerson não ser favorável em relação a essa questão de lesão. Agora, peraí, e o Gabigol? É o número de jogos, é o excesso de jogos? O Gabigol não joga. O Gabigol não joga uma partida inteira, por exemplo, acho que desde o ano passado, 90 minutos. Ele quase não entra. Quando entra, joga 20, 15 minutos. Então não é sequência de jogos. A questão é um conjunto de fatores. E aí, assim, se você me perguntar, analisando agora de modo mais frio, quais são esses fatores, não adianta chegar e falar a culpa é do preparador físico, a culpa é do médico, a culpa é do fisiologista. Não é um único culpado. No entanto, vai recair no trabalho do Tite. Eu chamo vocês para essa reflexão que eu postei hoje, bem cedo, no Twitter. O time, reflexão, o time quando não consegue encontrar um equilíbrio, quando o treinador não consegue o encaixe, padrão tático definido, os jogadores acabam tendo que correr demais. E isso parece ser o grande problema do Flamengo. Os jogadores parecem ter participado de uma maratona no final do jogo. Essa expressão foi até meu filho que usou ontem. Parece que o Flamengo correu uma maratona, cara. Não acontece isso com os adversários. Gente, tá todo mundo com... Vamos botar a média de jogos idêntico. Tu viu Palmeiras Palmeiras e Botafogo no dia anterior? Um jogo muito mais pegado, com muito mais intensidade. Acabou o jogo, ninguém estava se jogando no chão. E a culpa não é dos jogadores. Os jogadores ontem correram pra caramba. Muito mesmo. Você nota que quando o De La Cruz... O que eu vi ontem no Maracanã foi algo que eu não vejo há muito tempo. Muito tempo mesmo. Eu, quando cheguei em casa, falei pro meu filho. 2019, eu vi algo parecido no jogo contra o Emelec. O Flamengo faz 2-0 no início do jogo, que era o resultado que precisava, e o Flamengo não tinha força, embora os jogadores quisessem performar, tu via que tinha vontade, os jogadores queriam, mas não tinha força. No final do jogo, o Emelec chegou a crescer para cima do Flamengo e o Flamengo quase é eliminado daquela Libertadores na oitava de final. O time naquele momento estava mal preparado ainda fisicamente. Depois engrenou. Eu falo, você tem que saber sofrer nos momentos difíceis. E ontem, cara, os jogadores entregaram tudo que podiam dentro de campo. Não houve falta de transpiração, falta de dedicação. Houve falta de condicionamento. E a gente tem que tentar entender o porquê que os jogadores estão tão mal condicionados assim. Eu acredito que seja falta de encaixe. O Tite não consegue. O time do Flamengo é espaçado. Você vê, os jogadores têm que correr muito para poder... Não tem compactação. Os jogadores precisam correr muito para poder preencher os espaços vazios dentro de campo. É claro que faltam peças. O Flamengo não tem um banco de reservas que a gente possa confiar. Você pega, por exemplo, o Botafogo. Cara, o Botafogo está sem os seus... Ficou um bom tempo sem os seus dois principais atacantes e sem o seu principal meio articulador. O Eduardo só joga no que vem. O Botafogo tem diversas opções. Dentre elas, contratou um craque argentino. Um jogador de altíssimo nível. Na frente, Júnior Santos. Era o melhor jogador do campeonato. O melhor jogador do Botafogo e talvez do campeonato. Se machucou gravemente. Tiquinho Soares ficou fora vários jogos. Os dois atacantes do Botafogo. E o Botafogo tem 10 opções. Sai um, entra outro e você... Né? E eles conseguem manter o nível, conseguem fazer um rodízio. O Flamengo preferiu ter um elenco enxuto, com poucas peças e sempre usando o argumento de que se não for contratar A ou B, o Flamengo prefere não contratar e usar a base. Só que a base, você não tem oferta em todas as posições. E principalmente nas posições que o Flamengo mais precisa, que é um lateral direito, um jogador de lado do campo, um atacante para substituir o Pedro. Na base não tem. E agora?
O que fazer? Eles vão sair para a Europa desesperados e tendo que contratar. E claro que vão contratar. E aí a gente vai entrar nos principais temas aqui do vídeo de hoje. O Bruno Spindel e o Marcos Braz viajam para a Europa nesse final de semana para poder contratar jogadores. E aí, entendam o seguinte, o Flamengo iria contratar 2 ou 3 jogadores no máximo nessa janela. E queriam jogadores de ponta. As negociações com Claudinho e Michael estão explícitas aí para vocês, né, que acompanham, já está há algum tempo na mídia, sendo destacada. O Flamengo continua com interesse em todos os jogadores, inclusive até no Paquetá, mesmo sabendo que é algo muito difícil de acontecer. No entanto, o Flamengo precisou olhar novos nomes por conta das contusões do Vinha e também a contusão do Cebolinha. Alguns, inclusive, para ser titular. O Vinha, você entende que pode contratar um jogador para compor ali o elenco, para poder revezar com Ayrton Lucas. Outras posições, o Flamengo não tem jogador de lado do campo. Precisa com urgência. Ah, mas o Luiz Araújo fez um bom jogo ontem. Sim, mas o Luiz Araújo é apenas e joga de um lado. Tá quebrando um galho jogando pelo lado esquerdo. Tem sido até decisivo. Se não fosse o Luiz Araújo, o Flamengo já estava fora da Copa do Brasil e da Libertadores. Porque o que o Flamengo apresentou ontem foi muito pouco diante de um time extremamente frágil que é o Bolívar. Então a diretoria vai à caça de reforços. O Flamengo vai agora ter recursos financeiros mais robustos para poder contratar. Já tinha orçamento para contratações e agora tem ainda mais, porque o Flamengo acertou a venda do Wesley, conforme trouxemos para vocês anteontem. A venda do Wesley está confirmada. O Flamengo só não anuncia de forma oficial porque tem essa sequência de jogos importantes e pode ter que utilizar o jogador. Então, ontem no Maracanã foi dito, e a gente conversando com um, com o outro e tal, que o Flamengo vai buscar de 4 a 5 nomes. 4 tem que buscar. É o objetivo mínimo para o Flamengo se reforçar até o dia 2 de setembro, podendo vir um 5º nome para compor o elenco. Então, aí a gente vai entrar em jogadores que podem chegar. O nome de Cedric Soares, ele está em pauta nesse momento como substituto do Wesley na lateral direita. Quem é o Cedric Soares? Cedric Soares, jogador que atuou na Premier League, enfim, já jogou no PSV, no Arsenal. Na verdade, ele jogou muito tempo no Arsenal, né? Jogou também no Bayern de Munique, no Porto. Só que é o seguinte, gente, é um jogador que está com 32 anos. 32, vai completar 33 agora esse mês. Então, 33 anos. Ele, teoricamente, não é tão velho assim. Só que ele não joga há muito tempo, cara. Se você pegar, por exemplo, quantos jogos ele fez na temporada inteira passada, temporada toda, pelo Arsenal, sabe quantos jogos ele fez? 6. 6 jogos, sem destaque nenhum. Nenhum gol, nenhuma assistência, nada de diferente de que possa fazer com que a gente ache que seja uma boa contratação. Mas tem poucas opções. Cara, por que o Flamengo não contratou o Bustos? Chegou a sondar e não deu sequência. Deixou o River Plate, que é um grande rival do Flamengo nesse ano na Libertadores, levar o jogador por 2,5 milhões de euros. São coisas que a gente não consegue compreender. O Flamengo já sabia que venderia o Wesley nessa janela. Já tinha informado ao seu empresário para prospectar o mercado europeu, que o jogador seria negociado. Enfim, eu acho que o Cedric Soares é uma contratação que não vai mudar nada no Flamengo, nada. Um jogador para poder ser reserva do Varela, e aí a gente vai continuar com problemas na lateral direita. Enfim, é a minha opinião. Queria saber de você. Cedric Soares é uma boa? Comente aqui, porque a sua opinião é muito importante para nós. Aí agora vamos para a notícia boa. Essa notícia, ela é muito boa. E quem acompanha o canal Família da Nação, vocês veem que a gente segue sempre uma linha de raciocínio. Não há mudança aqui. Porque a gente apenas se baseia em informações. Vamos buscar as informações e trazemos aqui para vocês.
Não é achismo, não é o que a gente pensa, nada disso. E desde abril, a gente traz aqui o dia a dia das negociações de Flamengo e Michael. O Flamengo passou a se interessar pelo Michael depois da contusão do Cebolinha. Mentira! Não é verdade. O Flamengo já tinha o Michael como um jogador que necessário ao elenco, mesmo com o Cebolinha lá. Necessário, um pedido do técnico Tite, atacante de lado. Michael viria para jogar pelo lado direito. Agora ele pode ter que jogar dos dois lados. Um dirigente do Flamengo ontem afirmou o seguinte: o Flamengo já tem um acordo, um pré-acordo, até porque não tem nada assinado, com o Michael e seu empresário há mais de 2 semanas. E o Flamengo vai acertar os últimos detalhes após o dia 17, que é o combinado com o Al Hilal. Por que o Flamengo não anunciou há 2 semanas atrás? Porque o Al Hilal tinha um acordo com o jogador para ele poder jogar a Supercopa lá da Arábia, né? Que na verdade é um jogo de semifinal. Se o Al Hilal perdesse, acabou. Aí poderia já até ter acontecido a negociação, mas eles venceram nos pênaltis e vão jogar a final contra o Al Nassr no dia 17. Depois do dia 17, o Flamengo deve anunciar o acordo. Lembrando que a gente sempre coloca na condição, porque não tem nada assinado, cara. Futebol é assim. Aparece um outro clube aí no dia 16 e oferece muito mais. Não vai acontecer isso, não deve acontecer, mas a gente não sabe. Michael faz 8 gols na final contra o Al Nassr. Isso, claro, é impossível, mas, assim, no futebol, meu amigo, o cara vai lá, arrebenta, mete 3 gols e tal, chama a atenção do mundo e vem um clube da Premier League e contrata. Cara, não tem como a gente prever. Por isso que a gente não crava negociação nenhuma. A gente traz os fatos do dia. E ontem um dirigente garantiu: o Flamengo tem todos os detalhes acertados com o empresário do Michael e com o Michael. E o jogador deve ser anunciado na próxima semana como reforço do Flamengo. Quem acompanha aqui, a gente já vem trazendo esses detalhes nos últimos dias. E ontem a gente confirmou com um importante dirigente do Flamengo no Maracanã. Queria saber de você, o Michael vem para ser titular na equipe? É um bom reforço? Queria saber a sua opinião. Não esquece não de deixar o seu like e inscrever-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.